Olá a todos, bem-vindos a mais um programa da Alemanha. Diariamente estamos aqui através desta emissora para levar a você uma palavra de fé, uma palavra que vai com certeza te dar força e ânimo para que você saia dessa situação em que você se encontra. Você que tem passado as madrugadas sem conseguir dormir, você que tem carregado uma dor tão grande por conta de tudo aquilo que tem acontecido, especialmente nos últimos tempos. Talvez você diga, tudo tem dado errado. Eu tenho lutado, tenho me esforçado, eu procuro fazer as coisas de um jeito, dão errado, procuro fazer do outro, dá errado. Eu não sei mais o que fazer. Como posso eu resolver o meu problema? No programa de hoje, você vai assistir testemunhos, você vai ouvir essa palavra que vem do próprio Deus, que te prova, que te mostra que para o seu problema existe solução. Existe sim uma maneira de você vencer esse seu problema. O meu nome é Liberto Matos, sou do Montijo, tenho uma vida abençoada, uma vida maravilhosa, sou empresário, tenho 2 clínicas, conquistei o trabalho que eu sempre quis ter. Venci a depressão, o meu sistema nervoso. Mas nem sempre foi assim. Eu era um jovem totalmente normal, tinha os meus planos, era muito bom aluno na escola, sempre tive muito boas notas, sempre gostei muito de estudar. Por volta dos meus 18 anos, quando estava no 12º ano, fiquei um bocadinho na dúvida sobre aquilo que queria seguir na faculdade e para estudar mais à frente. O meu pai sugeriu irmos a um bruxo e desde o momento em que eu fui a essa consulta, entre aspas, que comecei a ter depois problemas a nível do sistema nervoso. Comecei a ter desejo de sair à noite, comecei a ter desejo pela bebida, comecei a ter desejo pelo tabaco, comecei a me envolver também com drogas leves e depois aí, a partir de uma determinada altura, fiz uma escolha errada a nível da... Eu tinha ingressado pela Academia Militar e aí foi nessa altura que começou a minha depressão. Tornei-me uma pessoa extremamente nervosa, tinha ideias de suicídio e então foi aí que comecei as primeiras consultas, primeiro na médica de família, porque eu não conseguia dormir, comecei a tomar medicamentos, comecei a tomar antidepressivos, ansiolíticos, que depois deixavam de fazer o efeito e eu comecei a ficar como aquela pessoa que era fraca de cabeça. Comecei aos poucos a deixar de conseguir fazer a minha vida normal. Já era acompanhada em psiquiatria e fazia também psicoterapia. Por vezes, quando eu não estava bem do meu sistema nervoso, tinha que sair das aulas e vinha para casa e muitas vezes tinha que atravessar a Ponte Vasco da Gama e pensava muitas vezes em tirar a minha vida ali na ponte. Arranjei trabalho num hospital em Lisboa, fui cada vez tomando medicamentos mais fortes. O problema estava dentro de mim, mas estava escondido. Eu aprendi a viver assim. Entretanto, no hospital conheci a minha esposa, a minha mulher, a Sofia, e depois, nessa altura, fruto de uma situação profissional em que um colega meu acabou por me enganar, porque eu tinha-o como o meu melhor amigo e depois arranjou umas intrigas por inveja lá no serviço e eu acabei por ser despedido e depois aí foi o meu fundo de poço, foi quando realmente veio uma depressão muito forte nessa altura, porque voltei a aquelas coisas que eu pensava, aqueles pensamentos de suicídio, aquelas ideias de que o meu sistema nervoso era fraco, isso voltou tudo novamente ao de cima, porque realmente não estava resolvido. Nós depois, entretanto, casámos, nesse ano casámos, no ano seguinte o nosso relacionamento, em virtude dessa pressão toda, eu não conseguir arranjar trabalho,
A Sofia, entretanto, ficou grávida. As despesas todas que nós tínhamos, porque nós tínhamos acabado de casar, toda essa pressão, o nosso casamento esgotou. Nós acabámos por decidir, olha, se calhar o melhor que nós temos a fazer é nos separar. E entretanto, a Sofia, depois ouvindo esta situação, falou com os pais, e os pais disseram, mas por que não vais à Igreja Universal? Porque se a tua mãe, porque a mãe da Sofia foi curada na igreja de epilepsia, se a tua mãe foi lá curada, com certeza que o Liberto também vai lá ser curada de depressão. Passo a passo, reunião após reunião, aquelas dúvidas, o meu sistema nervoso foi sendo restaurado. Em cerca de 3 meses eu fui curado da depressão, já não tomava mais medicamentos para fazer a minha vida, deixei de pensar em suicídio, deixei de pensar em terminar o meu casamento, comecei a acreditar mais em mim próprio, ou seja, aquilo que eu sempre tinha procurado durante estes anos todos, em que fiz psicoterapia, em que fiz psiquiatria, que era tentava, eu lia muitos livros, eu tinha prateleiras cheias de livros de autoajuda, lia muito sobre a psicologia, sobre as questões até esotéricas, porque uma pessoa eu já tinha esgotado todas as opções que existiam, e quando eu cheguei à igreja, aquilo que me foi passado nas primeiras reuniões que eu assisti, e depois ao longo de todo o processo, era aquilo que eu tinha procurado. Ou seja, aquilo que eu ouvi, a força que eu podia buscar no Espírito Santo, que o Espírito Santo era a resolução para todos os meus problemas psicológicos, pessoais, de saúde, espirituais, financeiros, foi isso que eu depois comecei a pôr em prática, porque eu via os pastores falarem que o Espírito Santo podia mudar, transformar a minha vida, porque transformou a vida deles. Eles falavam do testemunho deles próprios, que tinham sido transformados, e o Espírito Santo fez neles aquilo que eu procurava em mim. Quando chegou a altura da campanha de Israel, eu vi aquela oportunidade como a oportunidade que Deus me estava a dar para mudar a minha vida, como outros testemunhos que eu via de pessoas que também tinham chegado à igreja na mesma situação que eu cheguei, que tomaram essa iniciativa, que se entregaram de corpo, alma e espírito, e que receberam o Espírito Santo. E quando eu recebi o Espírito Santo foi algo maravilhoso, foi aquilo que eu sempre procurei em toda a minha vida, eu encontrei naquele dia. Uma alegria, um bem-estar de querer falar para toda a gente que tinha o Espírito Santo, que tinha recebido o Espírito Santo. Antes de eu ter o Espírito Santo, e antes de estar na igreja, quando eu precisava de paz, eu fechava-me dentro de um quarto, tomava um comprimido, e aquilo para mim servia como se fosse um alívio. Ali era muito mais do que isso, mas ao pé de toda a gente. E querer falar daquilo que Jesus tinha feito para mim, para os outros, para que outras pessoas que também passavam ou estavam a passar o mesmo que eu estava a passar, pudessem ter. Na minha vida profissional, nestes 10 anos, Deus tem-nos proporcionado um crescimento em várias áreas, não só na parte financeira, porque nos tem dado condições financeiras, nós fomos conquistando clínicas, eu fui conquistando terapêuticas, porque eu, quando cheguei à igreja, eu não era acupuntor, eu era biomédico só. Deus deu-me a oportunidade de fazer um mestrado internacional em acupuntura, que muito poucas pessoas em Portugal e no mundo têm este mestrado, este título. O nosso nome é reconhecido hoje como uma marca de confiança. Não só esta parte financeira, não só este reconhecimento profissional, não só o bem-estar no meu casamento, na minha família, as minhas filhas, o bem-estar total que eu tenho na minha vida, nada disso eu troco pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a minha maior riqueza, é o meu tesouro particular. A Fogueira Santa, para mim, é uma oportunidade que Deus sempre nos dá, ou seja, a cada dia, a cada mês, a cada ano, a nossa vida vai tendo obstáculos, vai tendo dificuldades, e Deus vê essas dificuldades e Deus permite essas dificuldades. Para quê? Para nos abençoar. Se nós queremos que Deus nos multiplique, Deus multiplica as suas bênçãos na nossa vida, nós temos que estar preparados, disponíveis para aquilo que Ele nos pede. E todas as Fogueiras Santas, eu e a minha casa, a minha família, os meus familiares, a minha casa, vamos com essa fé que Deus vai nos transformar. Jamais
eu conseguiria alcançar o que eu tenho hoje se não fosse através da fogueira santa de Israel, se não fosse através do Espírito Santo em mim, se não fosse através de Deus na minha vida. O altar de Deus representa a proximidade ao Criador. É um local onde eu me aproximo de Deus e onde eu faço a vontade de Deus. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Isso é o que representa para mim o altar. Falávamos há pouco que existe uma maneira de vencer o seu problema. Você pode vencer essa situação que você tem na sua vida. Se você, neste momento, diz, me ajude, eu preciso de sair dessa situação, quem pode me ajudar? Veja o que a palavra de Deus diz no livro de Lucas, capítulo 1, no versículo 37. Porque para Deus, nada é impossível. É um versículo que não é muito grande, mas que diz muito. Porque para Deus, nada, absolutamente nada é impossível. Meu amigo, minha amiga, para Deus não há impossíveis. Você que neste momento está deprimido, desesperado, você que não tem tido saída para os seus problemas, você se encontra aflito, angustiado, saiba que para Deus tudo é possível, Ele pode mudar qualquer situação. Agora, é claro que Ele não pode, isso é a única coisa, digamos assim, que Deus não pode fazer, é passar por cima da sua vontade, porque a vida, ela é sua, e se você não lhe der permissão para mudar sua vida, obviamente Ele não pode fazer nada. Somente aqueles que vêm até Ele, aqueles que de forma sincera o buscam, então esses podem constatar o que está escrito aqui. Nada é impossível. Preste atenção nesses casos reais. Já voltamos. Eu trocava os dias pelas noites. Eu dormia durante o dia para poder sair toda a noite. Eu cheguei mesmo a tentar o meu suicídio, acabar com a minha vida. Só mesmo um milagre que me poderia tirar daquela situação. Quando eu ia para uma festa, para uma discoteca, e ia para beber, ia para estar com convívio, nas festas de aniversário, nos jantares de turma, nos jantares de escola, e eu via que naquele momento até tinha alegria, tinha uma satisfação. Mas depois parece que quando passava essa festa, passava essa noite, ficava pior do que o que eu estava antes. Dependia que as pessoas, elas me dissessem alguma coisa positiva, me dissessem um elogio para me tentar levantar para cima. Então, foi mais ou menos nessa fase, como eu tinha uns 15, 16 anos, que eu comecei a perceber que eu tinha depressão. Embora eu nunca tinha falado, eu tenho depressão, mas e nem dizia para as pessoas que eu tinha depressão, mas eu já dentro de mim sabia que tinha esse problema. Então foi aí que eu comecei a correr atrás de uma solução, de uma cura para aquela depressão, porque a depressão é um vazio que nós temos dentro de nós, que por mais que nós tentemos preenchê-lo com as coisas, ou as pessoas tentem preenchê-lo, não se ocupa, não se preenche. Então, nessa tentativa de querer preencher esse vazio, eu fui me entregando às noites. Já não era só sexta-feira à noite, já era sexta-feira à noite, já era sábado à noite, para não bastar já era domingo à noite. Aí já começava a sair praticamente a semana toda, ao ponto de eu chegar a uma fase da minha vida que eu dormia durante o dia para sair à noite. Eu saía de casa às 6 da tarde, acordava às 3 da tarde. E saía esse horário e só chegava 7 da manhã, só chegava às vezes meio-dia a casa. Porque eu saía de uma discoteca e ia para outra, e acabava aquela discoteca, eu ia para uma after hours, eu ia para tentar preencher. Então foi aí que eu comecei-me a viciar no álcool, comecei-me a viciar no tabaco. Eu cheguei a fumar 4 maços de tabaco numa noite só, e não era só uma noite,
várias noites que chegava a fumar 4 maços de tabaco. E havia alturas em que, quando o desespero era maior, quando a frustração era maior, eu saía já de casa pensando assim, eu vou beber até cair, vou me entregar por completo ao que me for proposto. Eu chegava a acordar no dia e eu ficava meia hora, 1 hora a pensar, onde é que eu estive, com quem é que eu estive, quem é que me trouxe a casa, quem é que me colocou aqui na cama, porque eu não me lembrava de completamente nada, era beber até cair. E beber e drogas também, fumava erva, cheirava cocaína, e assim foi-se aumentando o meu problema. Eu fui me enterrando, fui me entregando. O meu pai tinha uma arma, ele tinha posse de arma, porque ele era empresário e ele tinha a arma escondida. E numa semana eu descobri a arma, encontrei a arma, guardei-a e já pensando em alguma hipótese de poder acabar com a minha vida. E um dia eu cheguei a casa, foi numa noite de verão, saí à noite, conheci muitas pessoas, inclusive mulheres, fumei muito, bebi muito, cheirei cocaína, fumei charros. E nessa noite, que poderia ser uma noite de muita alegria, eu cheguei a casa e deu-me essa crise de choro, essa crise de angústia, um vazio tremendo. Aí foi quando eu me lembrei da arma e eu fui buscar a arma e lá no escritório da minha casa eu escrevi um bilhete para os meus pais de despedida, a dizer que os amava muito e que estava a passar por essa situação e não me lembro de mais nada. Eu estava tão alcoolizado, tão drogado que eu apaguei. Eu tinha a arma na minha mão, cheguei a apontar para a minha cabeça, mas eu lembro-me só que depois eu acordei, já estava eu na minha cama e eu fui à sala e quando eu estava na sala com o meu pai, eu ouvi um disparo. E eu lembrei-me que aquela arma tinha sido carregada por mim e estava lá no escritório. Se ela disparou é porque alguém segurou nela. Então veio logo aquele pavor da minha mãe ter acontecido alguma coisa com ela. Então eu e meu pai fomos lá e a minha mãe tinha visto a arma, pegou na arma e ele disparou. Ficou um buraco na secretária e meu pai, quando pegou na arma, a arma voltou a disparar, mas disparou contra o móvel. Graças a Deus não disparou contra nós. Aquilo foi uma situação tão má para nós que a gente tentou esquecer ao máximo. O meu irmão gêmeo nem sequer soube disso, ele só soube disso quando eu já estava curado desse problema. Um pouco depois dessa fase da arma, e já tentando a ajuda dos meus amigos, ou nos vícios e no álcool e não ter conseguido, eu pensava só em acabar com a minha vida. E eu vi uma diferença na minha mãe. A minha mãe, nós tínhamos acabado de perder o nosso pai, eu perdi o meu pai porque faleceu de cancro. O meu pai tinha acabado de falecer e a minha mãe estava disposta, estava com força, estava encarando os problemas com a cara e com a coragem. E eu quis aquilo que ela tinha. Então foi quando ela me convidou para ir a uma das reuniões da Igreja Universal, numa sexta-feira. Nessa noite, eu ia para mais uma noite, mas antes de ir para a noite a minha mãe convidou-me e me convenceu a ir à reunião. Eu percebi que havia ali qualquer coisa que me poderia ajudar, que eu não tinha encontrado no outro lado, fora da igreja. E a minha mãe voltou-me a convidar para ir domingo. E quando eu fui no domingo, foi a palavra que eu recebi do pastor da reunião, uma palavra que me trouxe uma força e foi como se abrisse uma porta para eu sair daquele quarto escuro, daquele buraco em que eu estava. Então foi aí que a depressão começou a desaparecer. O impacto da palavra que eu recebi na igreja foi tão forte que eu tive a coragem de deixar o tabaco, de deixar o vício do álcool, das drogas, num só dia. Quando eu comecei a ter essa força, comecei a procurar trabalho, comecei a querer resolver os meus problemas, eu tinha despesas, dívidas para pagar. Foi quando eu comecei com essa força a correr atrás para pagar as minhas dívidas e eu vi que não necessitava nada daquilo que eu tinha ao longo daqueles 10 anos de vícios para ter paz no meu coração, para ser feliz e para acreditar em mim mesmo. Hoje eu posso dizer que sou uma pessoa completamente diferente. Eu continuo tendo problemas, talvez problemas maiores do que eu tinha naquela época,
Só que com essa força, que é a força que vem da fé, eu estou disposto a encarar qualquer problema, qualquer desafio, qualquer situação, porque essa força me sustenta. Hoje eu tenho paz, hoje eu posso falar para as pessoas que realmente há uma solução para a depressão, para a vontade de morrer, desejo de suicídio. Há uma solução para os problemas, qualquer problema que a gente enfrenta. Hoje eu tenho essa felicidade. Sou realizado comigo mesmo, eu acredito em mim. Hoje eu estou casado porque eu quero fazer alguém feliz. Então a minha esposa comigo ao meu lado é feliz, nós somos os dois felizes, a minha família é feliz, estamos bem todos uns com os outros. A minha relação com o meu irmão gêmeo, que antes era só de brigas e de discussões, hoje nós somos os melhores amigos, eu conto com ele conta comigo. O milagre que eu vejo que Jesus fez na minha vida foi me ter levado a uma Igreja Universal. Porque na Igreja Universal ninguém me disse que não havia solução. Na Igreja Universal ninguém me disse que não havia chance para mim. Na Universal eu conheci Jesus, como falei ainda há pouco, que é a porta. Jesus disse: eu sou a porta. Eu acredito que é essa porta de saída da velha vida para uma nova vida. Então o milagre é esse, é que eu recebi de Jesus essa oportunidade de sair dessa velha vida e com a força construir uma nova. Você pôde assistir Nada é Impossível. Deus mudou, transformou e tem transformado a vida de milhares de pessoas. Aliás, todos aqueles, eu digo que todos aqueles que de forma sincera vêm até o Senhor Jesus, às vezes até nem têm muita fé. Você não precisa de ter muita fé. Mas se você é uma pessoa sincera, você é uma pessoa que crê na promessa de Deus, nessa palavra. Você agora, exatamente neste momento, você está em casa, você me assiste neste momento e você diz: meu Deus, me ajude. Então você pode ter certeza que se você fala isso de forma sincera, ou seja, você fala isso pronto para obedecer aquilo que Ele te orientar, então você pode ter certeza que a sua oração é atendida e que para você nada vai se tornar impossível, porque Deus opera o milagre como operou na vida dessas pessoas. Procura a Universal mais próxima de si e eu tenho a certeza que Deus, Ele vai te mostrar aquilo que você precisa fazer e com certeza haverá também na sua vida a mudança, como tem acontecido na vida de milhares de pessoas. Às vezes a gente ganha, outras perde, mas agora minha hora é de sufoco. Estive a falar dia após dia, lembrando ao perdido: Deus é contigo, mas agora, nessa hora eu não consigo. É difícil cantar quando há uma luta a lutar. Qual o sentimento na dor do tormento, como estou nesse momento? Tu tens poder, tu podes fazer, me livrar da aflição com o poder da tua mão. E ainda se não me ouvir, minha fé só em ti. Eu sei que basta ter um grão de fé pra mover um monte. Oh Senhor, um grão de fé é tudo que eu tenho agora. Senhor, se tu queres fazer a montanha ficar, oh, vem me tocar, me ajude a cantar, minha alma está
que houver, tu tens poder, tu podes fazer. Tu tens poder, tu podes fazer, me livrar da aflição com o poder da tua mão. E ainda se não me ouvir, minha fé só em ti. Eu sei que a dor e a tristeza logo vão embora, se o Senhor me ouvir agora. E ainda se não me ouvir, minha fé só em ti. Creio em ti, eu creio em ti, somente minha alma está em paz. Minha alma está em paz. Chegamos aos momentos finais do nosso programa de hoje e eu quero aproveitar para convidar você que mora aqui na Alemanha ou você que tem um familiar aqui na Alemanha. Você pode entrar em contato conosco agora mesmo para saber informações acerca da Universal mais próxima de si. Aqui em Berlim, nós estamos na Schulstrasse, número 119, na Neue Nazarethkirche, em Berlin-Wedding. Nós nos encontramos aqui, temos cultos todos os dias, às 8, 10, 15 e também às 19 horas, de segunda a sexta-feira, aos domingos, às 8, 10, 15 e 18 horas. O nosso número de telefone fixo 030 440 44229 ou nosso número de WhatsApp, o 0176 84787155. Claro, se você liga fora da Alemanha, então não esqueça de marcar o mais 49, o número aqui da Alemanha. Que Deus abençoe a todos e até lá!